Temos visto o quanto tem sido difícil os dias aqui na terra. Sabemos que o príncipe desse mundo, Senhor, tem invadido as famílias, as casas, e o Senhor tem nos trazido ensino de perseverança. Que a gente não seja daqueles que retrocedem, mas que os nossos corações sigam firmes, caminhando para o alto. Que a gente esteja prontos, enfrentando as tribulações desses dias maus, para que no dia da tua volta, Senhor, a gente possa ser contado entre os benditos do Pai. Que o Senhor seja glorificado aqui nessa noite, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Temos visto todo o cuidado e amor do Senhor para conosco. Temos visto como o Senhor tem falado aos nossos corações nesses dias, como o Senhor tem cuidado dos teus filhos. E pedimos ao Espírito Santo do Senhor que continue a nos conduzir, Senhor. Amém. Que nos faça perseverante, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, quando o Robinho chegou à tarde, a gente estava tomando um café ali, conversando rapidamente, e o Senhor falando, através de Robinho ali, ao meu coração, o quanto o Senhor tem demonstrado de amor por essa igreja do Baitaba. O quanto o Senhor tem sido bondoso e misericordioso com essa parte da igreja de Baitaba. E me alegrou muito o coração, né? Porque eu ouvi ali como palavra de Deus, nos alertando de que Ele não nos deixou só. Ele esteve conosco em todo o tempo. Eu sei que muito do tempo que vivemos aqui em Baitaba, nós trilhamos caminhos difíceis. E continuamos, né, tendo situações onde o Senhor tem nos tratado. Mas eu me alegrei em ver a palavra que o Robinho trouxe ali hoje, ali, dizendo: o Senhor ama muito vocês aqui. E como eu tenho visto isso, queridos, na disposição que há no coração desses irmãos, todas as vezes que são procurados, a gente encontra disposição no coração deles de saírem da localidade onde eles estão lá presidindo, onde eles têm muito trabalho lá, onde tem muita gente a ser servida, e eles ainda arrumam tempo para vir aqui nos servir, compartilhar aquilo que o Senhor tem trazido ao coração deles. E para mim foi uma alegria muito grande quando o Robinho disse: meu irmão, estou à sua disposição, na hora que você marcar aí, me avise. E no dia que eu lhe marquei, ele disse: eu vou, está combinado. Ele disse: rapaz, foi ligeiro agora. Meu irmão, me alegro o que o Senhor tem feito na sua vida. E queria pontuar aqui, meu irmão, que ele muito me edifica com a simplicidade dele, viu, Robinho? E eu sei que não é coisa sua, eu sei que é de Deus. É reflexo da vida de Cristo em você. O Robinho vai dividir algo conosco aqui, queridos, que eu acho que é algo de Deus para nós. O Senhor seja glorificado. Amada, preciosa igreja de Baitaba, a introdução seria uma igreja valente, uma igreja ousada, uma igreja perseverante, uma igreja que tem trazido as marcas de Cristo. E o sofrimento é uma das marcas de Cristo. Assim como a glorificação é uma marca de Cristo, o sofrimento também é uma marca de Cristo. E essa igreja, tudo que eu tenho ouvido, eu falei para Jarbas, que das congregações todas que eu conheço, em todos esses anos de caminhada, para mim a igreja mais resiliente de todas que eu conheço
é a igreja de Ubaitaba. E fui falando para ele, eu fui apontando as outras localidades. E vocês têm uma marca de resiliência diferenciada. Que o Senhor continue avançando o reino dele na vida de vocês. Amém. Uma igreja muito bonita, uma igreja de jovens e uma igreja de pessoas maduras na idade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Te agradecemos por esta igreja. Amém. Pelo que o Senhor tem feito nesta igreja. Amém. Pelo sustento espiritual que o Senhor tem dado para essa igreja. Pela maturidade que o Senhor tem dado a esta igreja. Pela unção que o Senhor tem dado a esta igreja. Pela palavra que o Senhor tem dado a esta igreja. Pelas vidas acrescentadas que o Senhor tem dado a esta igreja. Bendito é o Senhor. Exaltado é o Senhor nesta congregação. Em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, me permitem eu compartilhar com vocês 7 aspectos da vida de Jesus. Mas eu gostaria de começar, antes de entrar nos aspectos, eu gostaria que vocês me ajudassem em João 17, versículo 3, por favor. Alguém pode ler para mim? Na verdade, eu vou pedir que vocês estejam lendo os textos que eu vou passando. João 17:3. Aleluia. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos começar por esse texto. Eu gosto sempre de pregar, mas bater um papo e jogando às vezes a bola para o irmão. O que é a vida eterna? A vida eterna é o quê? Jesus. Conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. A principal missão da igreja é conhecer? É conhecer Jesus. Para uma igreja sobreviver em tempos tão conturbados quanto este, ela precisa mergulhar no conhecimento do dono dela. Amém? Não podemos desassociar a igreja de Cristo. Nós entendemos pela palavra que Ele é o um e nós somos. Então é importante do crente mais velho ao crente mais novo, do discípulo mais velho ao discípulo mais novo, conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Amém? Amém? Isso é questão de sobrevivência espiritual. É muito mais do que conhecer a teologia de Deus. É muito mais do que conhecer a história da igreja. Conhecer Jesus te garante você ser firme hoje, amanhã, depois de amanhã, até o seu último dia aqui na terra. Amém? Amém. Agora vamos para o próximo versículo. Eu estou dando só uma introdução. Hebreus 12, versículo 2. Hebreus 2, 2.
Se, pois, 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Eu gostaria de pegar essa primeira parte. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Uma pergunta: o que significa olhar firmemente? Não retirar os olhos. O que mais? Lá de cá. É isso mesmo, não Isso tirar, mesmo? não mudar o foco, não tirar o olhar. Não tirar o foco. Não desviar o olhar. Não desviar o olhar. Então nós lemos dois textos. O primeiro, que a vida eterna é conhecer a Cristo. Amém? Concordamos? Sim. E o segundo é que quanto mais você conhece a Jesus, mais você contempla no seu espírito Ele. Mas você fica apaixonado. Às vezes, nós ouvimos alguns irmãos falar assim: estou saindo da igreja porque o irmão tal me frustrou. Eu estou desistindo de caminhar porque alguém me maltratou. Alguém me desprezou. Essa fala está dizendo o que para nós, dentro do contexto da nossa conversa até aqui? Que essa pessoa não viu, nem conhece e nem contempla. Porque quem conhece a pérola, quem contempla a pérola, ela está disposta a passar todas as tempestades, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não. Por quê? Tua vara. No contexto do que nós estamos falando, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas se eu contemplo a Jesus, e se eu conheço e continuo conhecendo, nada me separará do amor de Cristo. Amém? Amém. Inclusive o texto está aí, em Romanos capítulo 8, versículo 34, 35, que fala que nada pode nos separar do amor de Cristo. Quando fala nada, é nada. Não é o marido, não é o filho, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o irmão que lhe causou danos. Nada. Porque Jesus está acima de tudo e de todos. Não foi assim o nosso cântico? Amém? Amém. Repete um pouquinho do cântico. Cadê o? Pode repetir sem violão? Servo tornou, e assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e deu nome, é sobre todo nome no céu e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus.
Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A nossa força está em uma pessoa, Jesus. As doutrinas da igreja são importantes, mas se nós fixarmos nas doutrinas sem contemplar a Jesus, certamente nos cansaremos. Por isso que ele é o alfa e o ômega. A base da nossa fé, a base da nossa sustentação espiritual está em conhecer a Cristo e contemplar a Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Então, se você ouvir alguém dizendo por aí, eu estou desistindo de Jesus, da igreja, porque estou frustrado com fulano ou ciclano, você pode falar para essa pessoa ou dizer assim: precisa conhecer Jesus, porque quem conhece está disposto a se sacrificar no lugar máximo. A história da igreja diz isso. Por que aqueles irmãos eram jogados nas arenas? Por que aqueles irmãos eram jogados em tachos de óleo fervente? Por que aqueles irmãos foram em números crucificados, queimados? Porque eles tinham uma visão profunda de Cristo. Porque eles tinham uma determinação. O espírito deles estava contemplando a eternidade. Pensa, gente. Não era um dia, resolve, acorda e diz assim: eu vou tocar fogo de Roma. E ele toca, ele está maluco. E depois ele joga aquela situação para a conta dos cristãos. E aí ele resolve fazer um terrível procedimento. Ele vai matando cristãos. E como é que ele fazia? Ele queria iluminar as noites de Roma. Pegava vários cristãos, pendurava óleo e ali acendia tochas humanas. Foram várias tochas humanas. Pensa bem, aquele povo tinha que ter visto alguma coisa além do que de uma doutrina, além de uma religião. Eles viram, eles contemplaram a Jesus. Esse é o desafio da igreja desse século: contemplar a Jesus. Porque a gente não pode fugir do mundo. Não pode ir para a faculdade porque vai se contaminar. Não pode trabalhar em tal lugar porque vai se contaminar. Não pode não ir na escola porque vai se contaminar. Não funciona isso. A igreja tem que estar em todos os lugares manifestando a glória do Senhor. Amém. Mas uma igreja que conhece ao seu dono. Uma igreja que contempla o seu dono. Amém? Amém. Permita-me abrir aqui um parêntese. Eles não me impediram de fazer isso. Eu posso até tomar depois uma bronca dos dois, mas eu vou me arriscar. Essa igreja precisa urgentemente de 2 presbíteros. Reclamem a Deus por esses 2 presbíteros e peça a quem cobre a esta igreja, o ministério local, que estabeleça sem demora os 2 presbíteros. O resto você sabe o que tem que fazer. Amém? Amém. Não estou falando nada demais, né? Vocês me perdoem se eu abrir esse parêntese, viu, gente?
Vamos dar uma olhadinha nos 7 aspectos da vida de Jesus, da obra de Jesus, da pessoa de Jesus. Primeiro aspecto: Jesus era o Alfa e o Ômega. Apocalipse 21, versículo 6. Apocalipse 21, 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Eu sou a primeira letra e sou a última. Veja, na linguagem nossa, eu sou o cara. Eu me esvaziei, assumi a forma humana, fui tido como Bozebu, fui tido como doido, fui na cruz, ressuscitei, estou sentado agora ao lado do Pai. É ou não é o cara? Aleluia. Ele é o que é. Então Jesus é o Alfa e o Ômega. O início. É este homem que nós precisamos conhecer e contemplar. Jesus é o caminho. João 14, 6. João 14, 6. Isso. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então agora eu vou fazer uma repetição. É este homem que devemos conhecer e seguir. Eu queria que era texto. Contemplar. Eu vou falando, hein? É este homem que devemos conhecer e contemplar. O nosso espírito precisa ser exercitado a contemplar a Cristo. O nosso espírito precisa estar sensível à presença de Cristo. Quando você começou a tocar aqui, um negócio gostoso. Você sentiu esse negócio bom assim, né? Quem sentiu? Um negócio gostoso assim. É Jesus passando. E quando Jesus passa, Ele conforta a nossa alma. Ele restaura-nos por dentro. Aleluia. Terceiro aspecto: Jesus é a videira. João 15, versículo 1. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Então nós precisamos o quê? Conhecer e repete. Precisamos o quê? E contemplar. Mais forte. Precisamos o quê? E contemplar. Quem conhece e contempla está disposto a passar por qualquer tribulação que a vida lhe ofereça. Inclusive preciso abrir um parêntese. Vida cristã não é só de ganho. Às vezes se perde um filho na morte. Às vezes vem uma doença, um câncer. Às vezes perde-se emprego. Não é assim mesmo? Mas Jesus está acima de tudo e de tudo. Não é? Ganhando ou perdendo, somos filhos do Altíssimo. Amém? Amém. Você se considera um filho? Amém. Você crê que você é um filho? Amém. Então, mantenha-se na nave. Mantenha-se o seu barco. Conhecendo e buscando a conhecer. E quanto mais você conhece, mais você contempla Ele. E quanto mais você contempla, mais você fica apaixonado. Ele é fiel em todo o tempo. Para você, moça, que
está na escola, para você, rapaz, que está na faculdade, para você, mãe, que seu marido não é convertido, para você, pai, que seu está com problema com seu filho. Jesus, Ele é o que é. Ele é a solução. Amém? Amém. Uma igreja forte, uma igreja que conhece, uma igreja que contempla. Quarto aspecto. Jesus é nossa ressurreição. João 11, 25. Olha sobre o texto de hoje. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha como é que está colocada a frase: eu sou. Essa palavra eu sou está no Velho Testamento. Quando alguém perguntou, e Moisés perguntou, Moisés, e o que eu vou dizer para Faraó? Olha a conversa. Moisés ficou sem saber o que falar com o Faraó. Aí pergunta para Deus: Deus, o que eu vou dizer para Faraó, Senhor? O cara está me impressionando. Diga que eu sou. Eu sou o que sou. E Jesus repete essa frase várias vezes. Ele diz: eu sou a ressurreição. Eu sou o caminho. Eu sou a videira. Eu sou o alvo. Eu sou o ômega. Ou melhor, eu sou tudo. O quinto aspecto. João 10, versículo 11. Jesus é o bom pastor. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Aleluia. Qual seria o nosso objetivo? Primeiro, conhecer. Contemplar. Sou chamado para o quê? Conhecer. Contemplar. Conhecer e Contemplar. conhecer e Contemplar. conhecer, Eu sou maestro. Conhecer, conhecer, Contemplar. conhecer, conhecer, contemplar. Aí eu vou repetir a frase. Todo cristão que se propõe a conhecer Jesus, e todo cristão que se propõe a contemplar a Jesus, ele é inabalável. Não tem situações embaraçosas que lhe afaste do seu amado Jesus. O homem pode te frustrar, o seu pastor pode te frustrar, a sua esposa pode te frustrar, o seu filho pode te frustrar, o seu governo pode te frustrar, mas Jesus não frustra. Amém? Agora, isso falado é maravilhoso. A questão agora é outra. É que nós precisamos conhecer e prosseguir no conhecimento. E junto com esse conhecimento, eu vou contemplando. E os meus olhos vão sendo abertos. De glória em glória. Os meus olhos vão sendo abertos. E quando eu estou falando dos meus olhos, eu não estou falando disso aqui não. Porque isso aqui é carne e sangue. Eu estou falando dos olhos espirituais. Os meus olhos espirituais vão sendo dilatados. Você já se deparou com aqueles cristãos que quando ele encosta, ele solta um perfume diferente assim de amor a Deus. Assim. Não fala nada, mas tem uma coisa diferente. Eu conheci uma senhora no começo da minha fé cristã. Eu tinha 17 anos. Hoje estou com 63. E aquela senhorazinha, a gente ia orar na casa dela. E ela falava bem baixinho. Ela assim falava assim: Jesus é lindo.
Isso é tão bom. Menino, não se separa de Jesus. Mas aquela mulher transmitia algo diferente. Isso tem mais de 40 anos. E ainda tem essa mulher na minha cabeça, essa senhorinha na minha cabeça. Sexto ponto. Jesus é o pão da vida. João 6:35. João 6:35. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Para nós comermos esse pão, precisamos fazer o quê? Conhecer e contemplar. Vamos casar. Quem conhece, contempla. A gente pode fazer uma analogia simples. Esse cidadão aqui, quando casou com a esposinha dele, ele começou a contemplar. Conhecia e contemplar. Se apaixonou tanto. Quantos anos de casado? 33. 33? 34? 33. 33 anos de apaixonado pela mesma esposa. Isso é o quê? Conhecer e contemplar. Vida cristã é conhecer e contemplar. Cristão que não se propõe em conhecer o seu mestre, o seu amado, o seu sublime, está fadado ao fracasso. As regras, elas não se sustentam por si só. A doutrina, a gente aprendeu que a doutrina é os vagões, é assim? Mas a locomotiva, quem é? Jesus. Se você conhece muita doutrina e não conhece Jesus, você está fadado ao fracasso. Ou eu estou fadado ao fracasso. Amém? Amém. Sétimo ponto. Jesus é o fundamento da igreja. 1 Coríntios 3:11. Coríntios 3:11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Quem é o fundamento dessa congregação? Jesus Cristo. Repito. Quem é o fundamento dessa congregação? Jesus Cristo. Quem é o fundamento desta congregação? Jesus. Quem é o fundamento desta congregação? Jesus Cristo. Por isso que ela está viva. Aleluia. Por isso que ela foi resiliente quando teve que passar pela sua maior dificuldade. Ela balançou, ela sentiu, ela chorou. O vento bateu contra ela, mas ela permaneceu forte. Por quê? Porque tinha um fundo. E quem é o fundamento? Jesus. Por isso nós precisamos Conhecer e contemplar. para continuar firmes. Aleluia. Bom, gente, falamos aqui dos 7 aspectos de forma bem objetiva, mas eu queria agora mudar o tom. O Espírito Santo é o responsável em revelar os aspectos da vida de Jesus e da própria pessoa de Jesus. Nós falamos aqui desses aspectos. Amém? Mas eles precisam ser vivenciados no nosso homem interior. Porque senão fica só como discurso. E o Espírito Santo que você recebeu é o grande responsável de pegar você pela mão
e te conduzir a Jesus. Jesus, o Espírito, levanta aí, meu irmão. O Espírito Santo pega você pela mão, o guia e leva você a Jesus. Amém? Amém. Por isso, esta pessoa, essa segunda pessoa, a gente chama de segunda pessoa, é de extrema necessidade na nossa vida cristã. Ela precisa encontrar espaço entre nós, porque ela tem uma missão de levar você a quem? É Jesus. Jesus. Por isso que o texto diz: não entristeçais o Espírito Santo. Porque se você entristece o Espírito Santo, como é que o Espírito Santo vai te levar a Jesus, que você, por sua vez, precisa conhecer e contemplar? Vamos lá. Estão comigo? Amém. Está claro? Amém. Agora vamos falar 5 aspectos da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo esquadrinha as profundezas de Deus. O Espírito Santo vai no profundo, te leva a caminhos profundos do conhecimento de Deus. 1 Coríntios, versículo 2, de 9 a 12. 1 Coríntios, 2, capítulo 2, de 9 a 12. de 9 a 12. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que Deus nos deu gratuitamente? O que Deus nos deu gratuitamente? O Espírito Jesus. Jesus foi dado para nós gratuitamente. Amém? O Espírito Santo tem a função de nos levar a conhecer o profundo de Jesus. Volta para o texto. Lê de novo. Lê de novo. Agora vamos dar partir nos textos. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Continua. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Pronto. Vamos pegar o texto aqui. Quem é responsável em revelar Jesus? Ele revela Jesus. Continua. O Espírito mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta. Ou esquadrinha. De outra tradução, esquadrinha. Até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Sim. Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então só tem resta uma coisa pra gente: buscar ser cheio do Espírito. Porque é o Espírito que vai nos levar a conhecer a profundeza de Deus. E a profundeza de Deus é quem? Jesus. Deus deu para o homem o que tinha de melhor.
Deus deu para o homem o que tinha de melhor na eternidade, o próprio Filho. E agora nós precisamos desse Espírito para conhecer Jesus. Amém? Amém. Segundo ponto. É importante se ter consciência que somos templo do Espírito Santo. Está lá escrito em 1 Coríntios 6,19. Olha o que o 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Dá uma paradinha aí. Olha como o apóstolo Paulo faz a colocação. É como se a igreja de Coríntios não tivesse consciência do que dentro dela tinha. Acaso não sabeis que vocês são um templo do Espírito Santo? Vamos pegar aqui. O professor chegou na sala de aula e disse para os alunos assim: acaso eu não falei que terça-feira teria prova? O que é que o professor está dizendo? O que é que o professor quis dizer? Hein? Acaso eu não disse para vocês que terça-feira teria aula, teria prova? Por que vocês não estudaram? Aqui Paulo está dizendo: acaso vocês não sabem que vocês são um templo do Espírito Santo? E por que vocês são um templo do Espírito Santo? Porque ali é lugar de adoração. Deus quer ser adorado através de nossos corpos, corpo, alma e espírito. Em João 4 diz que não era nem no monte e nem em Jerusalém, no lugar de adoração. Era onde? Em espírito e verdade. Acaso não sabeis que nós somos templo do Espírito Santo? Ou seja, vamos ter consciência que somos templo do Espírito. Não podemos perder de vista: eu sou templo do Espírito, e como templo do Espírito estou para adorar o meu Senhor Jesus. Aleluia. Continue entendendo o texto. O qual, versículo 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? A quem você pertence? A quem você pertence? Jesus. Não ouvi. A quem você pertence? Para que você pertence a Jesus para quê? Conhecer, Para contemplar. Para se conhecer e contemplar. Quem conhece e quem contempla, adora. Amém? Amém. Porque para você adorar a Deus, você precisa conhecê-lo. Para você adorar a Deus, você precisa contemplar. Só se adora quem conhece. A Igreja Católica tem seus santos, seus deuses. E eles contemplam aqueles deuses. E eles adoram aqueles deuses. E eles estudam sobre aqueles deuses. Temos consciência que somos templo do Espírito Santo? Amém. Temos consciência que o Espírito Santo está nos levando quer nos levar a caminhos profundos para conhecer Jesus? Amém. Temos consciência que o nosso chamado é conhecer e contemplar a Jesus? Aleluia. Temos consciência que somos adoradores? Aonde estivermos, inclusive. Terceiro ponto. Ele está aqui, o Espírito Santo quer nos lembrar as verdades de Jesus. João 14, 26. Está terminando. João 14, 26. João 14, 26. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome,
eu o farei. 26? Não. 14:26. 16. 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo é que nos lembra da verdade. Mas eu queria fazer uma observação sobre o texto, no começo do texto. Ele diz o quê? Que é o quê? Mas o Consolador. O Consolador. Vamos parar. Você já se sentiu atribulado ou atribulada? Aquela manhã, naquele dia, que está tudo atribulado. Você começa o dia já tomando uma topada. O vizinho com o som perturbando. Um patrão lhe dando bronca. E você entra no banheiro daquele trabalho e ajoelha, e um doce Espírito traz aquela consolação. Você já foi consolado pelo Espírito? Se você já foi consolado pelo Espírito Santo, você sabe como ele é importante para a sua vida. Tem horas que tudo dá errado. Tem horas que as notícias são mais terríveis. Mas ele não nos deixou só. Não nos faltará tribulações, nem angústia, nem perseguições. Mas também não nos faltará consolação. Desculpe os psicólogos, desculpe os que estudam as ciências humanas, mas Jesus é insubstituível. Você está mal. Diz: hoje é o dia de abandonar tudo. O Espírito Santo vem e fala assim: você é meu filho. Você é minha filha. As lágrimas descem dos olhos quentes. E você diz assim: eu ouvi a voz do meu mestre. E ele me consolou nessa noite ou nesta manhã. É assim ou não é? É assim ou não é? Aleluia. E esse mesmo Jesus que nos guia, que é o nosso Consolador, é o mesmo que nos lembra as suas verdades. Mas eu preciso fazer uma observação. Esse livro que você tem na mão, chamado Bíblia, por favor, meu amado e minha amada irmã, não leia ele de semana em semana. Ele precisa ser lido todos os dias. Como você não pode ler os 66 livros de vez, todos os dias, você escolhe desses 66 livros, um desses livros para meditar este mês. Este mês eu vou meditar no livro de João. E o Espírito Santo vai te consolar. Porque você precisa fazer um depósito para que o Espírito Santo te lembre a verdade. Amém? Amém. Cristão verdadeiro, seja ele novo ou velho, ele precisa gostar da palavra de Deus. Inclusive, ela foi inspirada por Deus. Sabe o que significa isso? Essa inspiração? Você se lembra do Velho Testamento, no livro de Gênesis, que Deus sopra sobre Adão? O texto no original está dizendo a mesma coisa sobre as Escrituras. Deus soprou sobre a palavra dele. Assim como ele soprou sobre Adão, para Adão sair de ser barro para ser alma vivente.
Ele soprou. Por isso que ele é inspirado. Não dá para um livro inspirado por Deus ser lido de vez em quando. Tem que ser todos os dias. Porque você vai fortalecendo o depósito do seu coração. Amém? Então o Espírito Santo vem nos lembrar de toda... Vai falar aqui. Só uma observação na sua colocação. Precisamos usar a internet a nosso favor. Todos os dias a gente deve ler a palavra. Tem irmãos que têm limitações em ler e outros não sabem ler. Sim. Mas é a hora de usar aquilo que está aí ao nosso favor. Sim. Às vezes eu pego e leio online. Ouço, coloco lá o texto tal, salmo tal. Eu ouço o texto. E ainda pode escolher a narração. Pode ser Cid Moreira, pode ser qualquer um outro. Ótimo. É isso mesmo. O importante é dar, abrindo espaço para que o Espírito Santo nos lembre das suas escrituras. E não dá para lembrar se você não lê. Quando você vai, o Espírito Santo vai lembrar algo que você não leu. É irracional, tem razão. Você vai lembrar aquilo que você está guardando como depósito. Nos guia em toda a verdade. João 17:13. Ou 16:13. Estou terminando, viu, amados? João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito nos guiará em toda. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a verdade? Jesus. Então o Espírito Santo nos guiará a Jesus. Para que nós venhamos o quê? Conhecer E contemplar. O Espírito tem essa maravilhosa função de nos levar a conhecer o Senhor dos Senhores e nos levar a contemplar o Senhor dos Senhores. Não temos como conhecer nem contemplar se não tivermos esta pessoa da Trindade dentro de nós. Quinto ponto. Só podemos dizer que Jesus é o Senhor pelo Espírito Santo. Leiam aí 1 Coríntios 12, versículo 3. Coríntios 12, versículo 3. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor, Jesus, senão pelo Espírito Santo. O que é que o apóstolo está querendo dizer? Se você tem o Espírito Santo, você não pode amaldiçoar Jesus. Ponto. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se também não tiver o Espírito Santo. Entendeu? Quem tem o Espírito não amaldiçoa. E só podemos dizer que Ele é o Senhor, ou seja, Ele é o Quírio dos Quírios, Ele governa sobre minha história, sobre minha vida, pelo Espírito Santo. Amém? Isso quer dizer que para nós conhecermos e contemplarmos o Senhor, precisamos da ação do Espírito Santo sobre nossas vidas. Que Deus abençoe. Vamos terminar com Romanos 11, versículo 36. Eu espero que tenha sido claro essa conversa, esse bate-papo misturando com pregação. Romanos, capítulo 11:36. 11:36, é o último versículo do texto. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois,
a glória eternamente. Amém. Que Deus nos permita combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. Amém. E a coroa da justiça estará reservada para nós até o dia final. Não troque sua eternidade por nada dessa terra, nem por esposo, nem por esposa, nem por filho, nem por dinheiro, nem por fama. Não troque. Não faça como Esaú. Esaú rejeitou o direito da sua. Você sabe o que significa aquilo? Vou terminar dizendo, só porque me veio na cabeça. Ô meu, você tem tempo livre, o tempo que você quiser, meu irmão. Era assim, ó. Jacó, Abraão, certo? Isaac, seria Esaú e Jesus. Olha o que ele perdeu. Porque a descendência é essa: Abraão, Isaac, Jacó, uma das tribos de Israel, qual é? Judá. De Judá nasceu Jessé. Estou resumindo. De Jessé veio Davi. De Davi veio quem? Jesus. Jesus nasceu da tribo de Judá. Olha o que o cabra rejeitou. Ele disse: para que me serve essa porcaria de primogenitura se eu estou com fome? Perdeu a bênção. Porque agora passa para Jacó. Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Jessé, Davi, Jesus. Seria Abraão, Isaac e Esaú. E de Esaú seria uma das tribos de Esaú. Nasceria o Cristo. Quando você pensar em jogar fora a sua eternidade, lembre que talvez você jogue e não encontre mais ela. Porque diz o texto que Esaú voltou com consentimento e arrependimento, mas não encontrou mais lugar. Você que recebeu o Espírito Santo, você que nasceu de novo, amém? Amém. Guarde o que tens, para que ninguém te tome a tua coroa. Que Deus abençoe cada irmão. Amém. Igreja linda e impressionante. Estou falando linda de verdade. Eu tenho uma admiração muito grande por essa igreja. Apesar de não conviver com vocês, mas a resiliência de vocês é um exemplo para nós aqui na região. A postura briosa, séria de vocês é uma postura que serve de exemplo para a igreja de Itabuna, para a igreja em Ilhéus, em Guararema, em qualquer lugar desse estado. Que Deus abençoe esses dois homens que eu creio, me perdoe, viu? Que devem ser ordenados logo nessa congregação. Amém? Amém. Vocês foram fracos no amém. Amém? Amém. Deus abençoe, irmãos preciosos. Tanto mais, meu irmão precioso. Receba esse abraço de Jesus.